Você já sentiu uma inquietação inexplicável no peito? Um vazio que a oração não parece preencher, como se as palavras ficassem boiando antes de alcançarem Deus? Já caminhou pela casa à noite e percebeu que os rituais de fé, a Bíblia na prateleira, as orações de sempre, soam agora como eco de algo que antes era chama viva? Talvez você olhe para a sua vida espiritual e tenha a sensação de estradas que se desfazem à luz do entardecer. O asfalto que conhecíamos começa a rachar. As placas perdem o brilho e os marcos que guiavam nossos passos ficam confusos. À distância, um farol que antes iluminava firme parece enfraquecer. A lâmpada oscila, a luz se retrai e a noite parece mais extensa. É fácil experimentar medo diante dessa sensação. Mas e se essa inquietação não for punição, nem sinal de fracasso inescapável? E se for, antes de tudo, um chamado de amor? E se o vazio que dói no peito for como a mão ternamente estendida de alguém que diz: volta, venha para casa? Em vez de considerar esse sentimento como condenação, permita-me reencená-lo como convite, um chamado sussurrado, uma oportunidade de reencontro. O que parece ruína pode ser um mapa para a estrada perdida, o anúncio de que ainda há graça para reorientar a bússola da alma. Hoje eu quero compartilhar algo precioso e prático com você. Vou revelar 3 sinais de alerta, claros e amorosos, que podem indicar que você está se afastando da salvação. E, mais importante, vou mostrar caminhos reais de reconciliação e restauração. Não se trata de um discurso de culpa, mas de um roteiro de graça. Não de pânico, mas de direção. Este vídeo é feito para que você reconheça, não para que se envergonhe, para que volte, não para que se esconda. Se algo dentro de você já mexeu ao ouvir isso, quero te convidar a um gesto simples e poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga também de qual cidade você está assistindo. Esse pequeno ato é um sinal de fé, uma forma pública e comunitária de mostrarmos que estamos atentos ao chamado e que não queremos caminhar sozinhos. Ver sua cidade ali ao lado, seu nome ou apenas a frase curta, cria uma corrente de esperança. Saberemos que há outros corações buscando, que a estrada não é percorrida isoladamente. O que vou compartilhar está enraizado tanto na experiência pastoral quanto nas Escrituras. Há ecos das advertências de Apocalipse 2:4, quando a igreja de Éfeso foi tomada pela perda do primeiro amor. E ressoa com as cartas de 1 João, que insistem na íntima ligação entre fé real e vida transformada. Também veremos a parábola do semeador, que nos lembra como o coração pode, sem perceber, deixar que as preocupações do mundo e as distrações do cotidiano asfixiem a semente da palavra. Tudo o que direi está pensado para ser aplicável hoje. Não abstrações distantes, mas sinais que se manifestam na sua rotina, na sua casa, na sua comunhão. Permita-me falar com o coração. Eu sei como dói. Não estou do lado de fora julgado. Já caminhei por noites em que a oração parecia murchar e já acompanhei pessoas que pensavam que haviam perdido tudo. Não estou aqui para apontar dedos, mas para caminhar contigo de mão estendida. O tom deste espaço é pastoral e terno. A misericórdia antes de tudo e passos concretos para quem deseja retornar. Quero que você sinta que este é um ambiente seguro para a verdade. Um lugar para confessar corações cansados e receber direção. Há ainda um segredo que o Espírito sussurra. Uma palavra suave, quase imperceptível, que pode reverter o rumo quando a ouvimos. Pequenos atos de devolução, pequenos gestos de retorno, têm poder para reacender grandes chamas. Neste vídeo, esses segredos serão desvelados com ternura, clareza e responsabilidade espiritual. Não busco sensacionalismo, busco restaurar esperança. Antes de enumerarmos os sinais, vamos reconhecer o terreno. Como sabemos que estamos realmente nos afastando? Como distinguir uma fase seca, passageira,
de um padrão que nos afasta da comunhão com Cristo? Nos próximos minutos, caminharemos juntos por essas perguntas. Respire fundo agora, segure esta mão que lhe é estendida e, se puder, deixe nos comentários paz em Cristo e sua cidade, para que saibamos, não estamos sozinhos nesta estrada e há sempre tempo para voltar. Há sinais pequenos, quase imperceptíveis, que vão tornando nosso caminhar com Deus cada vez mais distante. Não como um rompimento abrupto, mas como uma fresta por onde entra o vento frio dia após dia. Talvez você os reconheça. A oração que antes era encontro, agora vira obrigação rápida. A leitura da Bíblia passa por seus olhos sem tocar o peito. Você começa a faltar aos encontros da igreja ou a adiar aquele pedido de confissão. E pior, passa a resistir quando alguém tenta corrigir com amor. São detalhes que no começo justificamos como cansaço ou temporada difícil. Só que com o tempo, esses pequenos sinais somam e escondem a chama que um dia queimava viva. Você tem adiado a confissão? Evita a comunhão? Ou já chegou a pensar que sua fé é suficiente, mesmo sem transformação? Essas perguntas não vêm para condenar, vêm para despertar. Pense, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia e sentiu um nó no estômago, uma alegria ou uma dor que levou você aos joelhos? Quando foi a última vez que a oração produziu lágrimas, de arrependimento, de gratidão, de temor santo? Se a resposta demora a vir, talvez haja algo a ser olhado com cuidado e carinho. A fé ferida se manifesta em atitudes pequenas que mudam o ritmo do coração. Compare com uma vela colocada num parapeito. Se ninguém a protege do vento, a chama treme, diminui e por fim só resta fumaça. Ou imagine um marinheiro que, noites a fio, deixa de olhar para as estrelas. Sem aquele ponto de referência, as correntes e as neblinas o desviam pouco a pouco até que se vê em águas que não conhece. Assim é a alma que, por descuido ou por permitir outras prioridades, perde o ponto fixo que a orienta: Cristo. Mas não permita que essas imagens aumentem sua culpa. O tom aqui é de esperança pastoral, não de acusação. Lembre-se, Deus procura por nós como o pastor que deixa o rebanho para ir atrás da ovelha perdida. O afastamento, por mais doloroso que pareça, não é uma sentença definitiva. É, em sua essência, um chamado amoroso para retornar. E a graça que nos encontra é maior que qualquer desvio que tenhamos tomado. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer 3 sinais, dispostos do mais sutil ao mais visível. Primeiro, apontaremos aquele sussurro interior que antecede o grito, a perda de sede espiritual, quando a fome por Deus se torna rotina vazia. Depois, veremos o sinal interpessoal, a frieza no amor, quando nossa fé deixa de produzir compaixão e frutos. Por fim, trataremos do sinal externo e mais doloroso, a normalização do pecado e a resistência ao arrependimento. Para cada sinal, apresentaremos exemplos bíblicos que iluminam o que acontece na alma, histórias reais que mostram como isso se manifesta no cotidiano e aplicações práticas, passos concretos que você pode começar a dar já hoje. Prometo, com a segurança de alguém que caminha pastoralmente, que ao terminar este vídeo, você terá mais do que diagnóstico, terá um mapa. Não apenas saberá reconhecer os sussurros e as falhas, mas terá ferramentas espirituais e práticas para responder, reconciliar-se e restabelecer a rota do seu coração. Habituamos a pensar que voltar é complicado e às vezes é desafiador, mas a simplicidade e a consistência ganham onde o esforço falha. Pequenos hábitos, restaurados com amor, reacendem grandes chamas. Quero deixar clara também a atmosfera deste espaço. Não haverá julgamentos severos, nem pânico. Aqui haverá misericórdia, passos concretos e companhia. A comunidade é parte essencial do processo de restauração. Por isso, se ainda não deixou seu comentário, escreva agora Paz em Cristo e diga de qual cidade você está assistindo.
É um gesto simples que nos lembra que não caminhamos sozinhos. Esses comentários se tornam sinais visíveis de que estamos reconectando sonhos, dores e esperanças. Nas próximas sessões, vamos descer ao primeiro sinal, aquele que primeiro sussurra antes de gritar. Prepare seu coração para escutar com honestidade. Ouvir é o primeiro passo para responder. Se algo em você já se identifica com o que descrevemos, sede minguante, rotina espiritual sem calor, resistência a buscar ajuda, permita-se sentir compaixão por si mesmo e abrir espaço para o reavivamento. Vamos, com gentileza, atenção e prática, retomar o rumo. O primeiro sinal pelo qual começamos é íntimo e silencioso, mas decisivo. A perda gradual da sede por Deus. Não é apenas um dia ruim de oração, nem um período de secura que todos experimentamos às vezes. É aquela mudança sutil em que o desejo por oração, pela palavra e pela comunhão que antes te moviam como fome, passam a ser meras tarefas, checklists vazios. A leitura que não toca, a oração que se repete como mantra sem vida, a igreja frequentada por costume e não por encontro. Quando isso vira padrão, é um termômetro que aponta para um esfriamento do afeto por Cristo. Há diferenças importantes entre uma seca temporária, que pode vir por cansaço, luto ou sobrecarga, e um padrão de afastamento persistente. A seca temporária vem com consciência. Você sente falta da intimidade, sofre por estar distante e busca formas de voltar. O padrão persistente, porém, normaliza a aridez. Já não dói tanto não orar, não há inquietação pelo silêncio. A alma se acostuma ao ralo e o primeiro amor fica para trás. Jesus mesmo advertiu isso à igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Não é uma frase para envergonhar, mas para acordar. Porque quando o amor esfria, a vida espiritual perde sua força transformadora. Permita-me contar uma história que ilustra como isso acontece na prática. Havia um pastor respeitado numa pequena cidade, alguém que por anos começava o dia com leitura bíblica e oração. Com o tempo, o acúmulo de demandas ministeriais, a pressão de liderar programas e a tentação de acreditar que estava sempre em missão, foram empurrando sua devoção para segundo plano. Primeiro, ele passou a ler a Bíblia apenas nos cultos. Depois, foi substituindo a leitura pessoal por estudos teológicos rápidos. Finalmente, inventou justificativas. Hoje estou cansado. A semana foi longa. A esposa percebeu uma mudança. Menos silêncio devocional em casa, menos conversa sobre aquilo que edificava o coração, menos paciência com os filhos. A fé permaneceu funcional. Bons sermões, bons conselhos, mas o calor pessoal havia se esvaziado. Só quando um amigo leal lhe falou com amor e convidou para um retiro de silêncio, ele percebeu que não era só sobre perda de tempo com Deus. Era perda de fome por Deus. O retorno foi simples e humilde. 3 semanas de disciplina restauradora, leitura diária curta, oração de volta ao básico e, aos poucos, a sede voltou. Não como obrigação, mas como apetite. Espiritualmente, essa sede é o termômetro da alma. Quando falta intensidade de adoração e fome pela presença de Deus, algo permitiu outras coisas entrarem. Conforto excessivo, orgulho que se satisfaz com resultados, atividades que substituem intimidade. A rotina, quando não examinada, vira anestésico. Por isso, a primeira tarefa não é se punir, mas reconhecer sem culpa. O espírito sussurra, a reação culpabilizada muitas vezes nos paralisa. Em vez disso, responda com graça e passos concretos. Aqui estão passos práticos e suaves para reintroduzir sede sem pressão. Reconhecer sem culpa, sente-se 5 minutos e diga ao Senhor com franqueza: sinto frio, preciso de tua fome. Não é dramatizar, é ser honesto. Reintroduzir hábitos simples e sustentáveis.
Comece com 10 minutos de silêncio guiado diariamente. Use um cronômetro. Respire. Peça ao Espírito para abrir o coração e leia um versículo apenas. Não um capítulo inteiro, apenas um versículo para meditar. Leitura guiada. Peça a um amigo ou baixe um plano diário curto, um salmo por dia, por exemplo, que concentre sua atenção. Salmos são excelentes porque falam de sede, angústia e alegria do encontro com Deus. Oração de volta ao básico. Recomece com a oração que vem do ventre: louvor, gratidão, confissão breve, pedido simples. Nada de rituais complexos no início, simplicidade reconecta. Ferramentas concretas para manter o retorno. Um diário de gratidão matinal. Escreva 3 coisas pelas quais você agradece antes de levantar da cama. Comprometa-se com um salmo por dia. Participe de uma reunião pequena de oração uma vez por semana, mesmo que seja só 20 minutos. Pequenos compromissos sustentam grandes reavivamentos. Comunidade leve. Compartilhe com alguém de confiança que você está recomeçando. Não para receber cobrança, mas para ter um abraço e responsabilidade gentil. O isolamento tende a endurecer. A comunhão cura. Lembre-se de que reavivar a sede não exige heroísmo. É em pequenos atos repetidos que a fome volta. Uma respiração consciente, um versículo saboreado, uma oração dita com lágrimas ou com sorriso. Tudo isso reacende a chama. Não ignore a sede, não ignore o sussurro que diz volte. Confie, pequenos atos reavivam grandes chamas. Se você sente esse frio agora, não espere até amanhã para agir. Comece hoje com 10 minutos de silêncio e um salmo. E se o sussurro for ignorado, ganhará voz. No próximo bloco, vamos aprofundar com exemplos e sinais práticos que mostram como essa perda de sede se manifesta no dia a dia, para que possamos reconhecer cedo e reagir com sabedoria. O primeiro sinal, a perda da sede espiritual, merece ser visto com olhos ternos. Pense na parábola do semeador em Marcos 4. Há sementes que caem em solo raso, brotam, mostram promessa, mas logo murcham porque não têm raiz. Assim é a fé quando perde sede. Ainda pode haver vestígios de vida, palavras decoradas, rituais cumpridos, mas falta a profundidade que sustenta a planta no calor da prova. A distração, a pressa, o conforto fácil tornam o coração um solo pedregoso, onde a palavra não cria raiz. Deixe-me contar uma história simples e realista. Ana era professora de ensino fundamental, mãe de 2, envolvida na igreja e, por muitos anos, alimentada pela leitura diária da Escritura. Cansada, começou a abrir a Bíblia por obrigação e a orar como quem verifica uma tarefa. Em poucos meses, confessou a um amigo que não sentia nada quando lia. Em vez de se envergonhar, ela fez algo prático, passou a ler com perguntas. O que este texto está dizendo a mim hoje? O que ele pede que eu mude? E anotou uma linha por dia sobre um versículo que a tocou. Voltou a participar de um pequeno grupo de oração 2 vezes por semana e tirou 10 minutos no transporte para repetir em silêncio um salmo. Em 3 semanas, a sede voltou. Não como emoção passageira, mas como um desejo tranquilo de estar com Deus, de pedir, de ouvir. Pequenos atos reavivaram a raiz. Para tornar este sinal reconhecível, trago indicadores mensuráveis. Sinais práticos que acompanham a perda de sede. Esquecimento crescente de momentos de oração. O dia passa e você percebe que não falou com Deus. Resistência a reuniões de oração ou comunhão. Evita o culto ou simplifica sua presença. Leitura da Bíblia que não toca. Você passa os olhos e sai com a mesma emoção de antes. Uma fé que não transforma. A mesma reação diante de tentações. As mesmas palavras diante de desafios. Falta de gratidão espontânea. Agradecer torna-se tarefa consciente, não impulso do coração. Dificuldade em perceber a orientação do Espírito.
silêncio interior que você passa a aceitar como normal. Se quiser discernir com cuidado, faça estas perguntas a si mesmo, sem pressa nem culpa. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus, de alegria, dor ou arrependimento? Quando foi a última vez que leu um texto bíblico e ele mexeu com suas decisões? Você procura a palavra e a oração primeiro em dias difíceis? Ou recorre primeiro a estratégias humanas? As respostas honestas abrirão espaço para a ação. Os obstáculos que mantêm a sede escondida são reais e comuns. Cansaço físico que rouba força para o devocional. Culpa que faz a pessoa evitar o encontro. Ocupações que mascaram a falta com atividade. Para cada um, há uma estratégia prática e gentil. Se o cansaço vence, reduza expectativas. Comece com 5 minutos ao acordar. Uma leitura curta, uma frase de louvor. Não é a duração que conta, é a fidelidade ao retorno. Se a culpa paralisa, confesse a alguém de confiança. A própria confissão rompe o isolamento e traz renovo. Se a ocupação domina, estabeleça micro-rotinas. Um lembrete no celular para orar ao meio-dia. Um versículo na tela de bloqueio. Ouvir um salmo no caminho do trabalho. Aqui vai um exercício guiado de apenas 3 minutos, pensado para ser repetido diariamente, que ajuda a reavivar a sede sem sobrecarregar. 1. Minuto 1. Respiração e presença. Sente-se ou fique de pé. Feche os olhos por 30 segundos. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar preencher o peito. Diga mentalmente: Senhor, estou aqui. Quero ouvir-te. 2. Minuto 2. Palavra curta. Leia um versículo simples, por exemplo, Salmo 42:1 ou João 4:14. Repita o versículo lentamente, deixando cada palavra tocar. Pergunte: o que estas palavras dizem ao meu hoje? 3. Minuto 3. Oração simples. Fale com Deus em voz baixa ou mentalmente por 30 a 60 segundos. Agradeça por uma pequena coisa. Peça sede renovada e oferte um passo prático que fará naquele dia, uma leitura, um telefonema, um encontro com um irmão. Termine com uma declaração curta: Senhor, alimenta minha fome. Práticas concretas que podem acompanhar este exercício. Um diário onde você anota um versículo e uma frase sobre como ele tocou. Participar de um grupo de oração semanal. Reduzir 15 minutos diários de tempo de tela e ocupar com silêncio devocional. Escolher um parceiro de responsabilidade para conversar uma vez por semana sobre a vida espiritual. Quero dizer com ternura: a ausência de sede não anula a graça de Deus. Não é um carimbo de condenação, mas um convite compassivo. O pai encontra-se com seus filhos mesmo quando eles não gritam por ele, e ainda assim responder ao convite por meio de pequenos atos, perguntas honestas e companhia, permite que a raiz volte a crescer e sustente a vida nas tempestades. Se você começar a regar essa raiz hoje, muitos tropeços à frente serão evitados. Mas lembre-se, reavivar a sede é o primeiro passo. Há sinais que podem seguir a essa perda, outros que parecem frieza ou maturidade e que exigem cuidado distinto. No próximo momento veremos um sinal que age nas relações: a frieza no amor, quando a fé deixa de produzir frutos visíveis de compaixão e serviço. O segundo sinal que quero trazer ao teu coração é um silêncio que não se ouve no púlpito, mas se percebe na casa, na mesa do café, no olhar quando alguém pede ajuda. A frieza no amor. É quando a fé continua em atividade. Frequentamos cultos, servimos em ministérios, recitamos versículos, mas já não produz frutos de compaixão, perdão e serviço generoso. A chama parece acesa, mas o calor não aquece quem está perto de nós. Há uma distância entre aquilo que professamos e aquilo que vivemos. É importante distinguir perda de sensibilidade por desgaste, a fadiga emocional que todo ser humano enfrenta de um padrão estabelecido. No cansaço, a paciência pode falhar por um tempo. Na frieza, a falta de amor torna-se hábito.
A fadiga é uma tempestade passageira. A frieza é como o inverno que se instala na terra do coração e impede as flores de brotar. Enquanto o primeiro pede descanso e cuidado, o segundo pede um retorno intencional às raízes do amor cristão. A Escritura nos pressiona com essa verdade. Em 1 João 3,14, lemos que conhecemos que passamos da morte para a vida pelo fato de amarmos os irmãos. Quem não ama permanece em morte. Paulo, em 1 Coríntios 13, redefine toda a competência espiritual ao perguntar: de que vale profetizar, entender mistérios, entregar-se em serviço se não há amor que persevera? E o Senhor, ao falar à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 15 e 16, denuncia a mornidão, nem quente nem fria, e diz que preferiria que fossem de um jeito ou de outro. Esses textos não querem envergonhar, querem acordar a consciência sobre o termômetro espiritual, o fruto do amor. Pense numa pessoa que trabalha há anos numa igreja. Ela organiza eventos, atende telefonemas, cuida de planilhas. Para a plateia, é exemplo. Mas no bastidor, trata com desdém um colega que erra, perde oportunidades de perdoar, evita quem precisa de consolação e fala com prazer das falhas alheias. Ali, a fé mostrou-se funcional, produz frutos visíveis de serviço, mas faltou transformação íntima do caráter. O fruto foi bonito na superfície e podre por dentro. Esse descompasso é perigoso porque adia o reconhecimento do problema. Eu sirvo, logo estou bem. Jesus nos lembra que o amor é a prova de que habitamos nele. Como saber se há frieza em teu coração? Observa pequenas pistas, aumenta tua impaciência com a família. Sentes secretamente prazer quando alguém cai em erro. Evitas envolvimento voluntário que exige entrega pessoal, preferindo tarefas técnicas e impessoais. Reages com ironia ao invés de compaixão. Essas são placas de sinalização no caminho espiritual. Não as ignore, porque o fruto é o termômetro que mensura a vida com Deus. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que perdoei sem lembrar a dívida? Quando foi a última vez que o serviço foi feito sem buscar reconhecimento? E agora, passos concretos. Primeiro, reconhecimento sem desculpas. Peça a Deus que revele com gentileza onde o amor arrefeceu. Faça perguntas honestas a pessoas de confiança. Onde você tem visto frieza em mim? Em segundo lugar, pratique a restituição imediata. Peça perdão àqueles que você magoou. Não espere que o outro dê o primeiro passo. 3 gestos simples que transformam o coração: pedir perdão, fazer um ato anônimo de serviço e orar por quem te irrita. O anonimato remove o desejo de reconhecimento e reorienta o servir ao Senhor. Ferramentas práticas para a restauração diária. Toda manhã, escolha uma pessoa. Pode ser alguém da família, um colega, um irmão da igreja, e mentalmente apresente essa pessoa a Deus em oração por 5 minutos, pedindo graça e desejando o bem. Durante o dia, pratique uma ação concreta de bondade pequena, uma mensagem de encorajamento, ouvir sem interromper, oferecer ajuda sem ser solicitado. Crie um hábito simples de jejum curto, pode ser de 12 horas de redes sociais. E use esse tempo para servir ao invés de consumir. Entra num grupo de responsabilização. Ter irmãos que amam e apontam com graça é cura para corações endurecidos. Outra prática poderosa é a oração inversa. Quando alguém te provoca, em vez de replicar, ora no silêncio por essa pessoa. Se torna um exercício para realinhar o desejo. Trocar o desejo de acertar o outro pelo desejo de ver Deus agir nela. Pequenos atos constantes desmancham o gelo. Além disso, busque aconselhamento pastoral ou discipulado para ver padrões enraizados, fofoca, crítica, orgulho, e receber orientações personalizadas. Não minimize a frieza com justificativas do tipo estresse ou só cansaço. Confia no processo da cura. Arrependimento, restituição e pequenos atos de amor restauram a fibra do caráter.
Repeti comigo: não ignore a frieza, não a minimize. Confia no processo de cura. Se hoje teu coração está duro, lembra que o amor que Jesus derramou sobre nós tem poder para derreter muralhas. A graça não apenas cobre, ela transforma. Feche os olhos por um instante e reconheça onde és chamado a mudar. Que essa consciência não venha com culpa paralisante, mas com corações afáveis e mãos prontas. O próximo sinal sobre o qual falaremos é ainda mais visível e muitas vezes mais doloroso. É quando o pecado encontra morada e o arrependimento é adiado. Mas antes de seguir, deixa que o amor comece a agir onde hoje há friagem. O terceiro sinal que precisamos reconhecer com clareza pastoral e coração aberto é este: a normalização do pecado sem arrependimento. Não falo aqui de quedas momentâneas, todo cristão fraqueja, mas de um padrão em que a resistência em mudar se torna rotina, as justificativas viram narrativa e a alma aprende a conviver com aquilo que antes a fere. É como alguém que passa tanto tempo num ambiente barulhento que sua garganta deixa de notar o ruído. A sensibilidade diminui, a consciência endurece e o chamado do Espírito parece cada vez mais distante. Teologicamente, é urgente que façamos duas observações com cuidado pastoral. Primeiro, a graça de Deus é sempre maior que nossas falhas. Ele permanece disposto a perdoar e a restaurar. Veja 1 João 1:9. Segundo, a Escritura também nos adverte da seriedade de um coração que se torna impenitente. Passagens como Hebreus 6:10 são textos que pedem prudência na interpretação. Não estamos aqui para decretar condenações, mas para lançar um aviso amoroso. A persistência no pecado sem arrependimento é uma trilha perigosa que exige resposta imediata. A graça nos chama, a advertência nos move à urgência. Considere o contraste bíblico que nos ilumina, a história do filho pródigo, Lucas 15. Ele viveu o pecado, chegou ao fundo da própria miséria e então houve reconhecimento, arrependimento e retorno. Essa narrativa nos mostra que o caminho de volta é sempre possível quando há honestidade e coragem para reconhecer o erro. Em paralelo, lembramos também das palavras de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Um convite direto à prática da confissão como porta de cura. Na vida contemporânea, vemos isso o tempo todo. Pessoas que começam a racionalizar hábitos, um comentário maldoso só desta vez, um olhar que se entrega a desejos, o download de um aplicativo que alimenta a queda, a permanência em relacionamentos tóxicos. Muitas vezes a pessoa diz: está tudo bem, eu controlo, enquanto se afasta da comunidade por vergonha, evitando cultos, reuniões de liderança ou amigos próximos. O isolamento é combustível para a normalização. A vergonha empurra para a solidão, e a solidão fortalece a voz que justifica. Qual é a dinâmica espiritual que acontece? Quando normalizamos o pecado, a consciência vai sendo anestesiada. A mesmo aquilo que antes provocava dor, agora não incomoda mais. A voz do Espírito fica mais sussurrante, porque a alma se acostumou ao barulho. E assim, o pecado não é apenas um ato. Torna-se um lugar de descanso triste, onde se mente a si mesmo sobre a profundidade do estrago. Precisamos aprender a ler os sinais que disparam o alarme, justificativas constantes, todo mundo faz, minimização, não é tão grave, isolamento da comunidade, evasão de leitura bíblica e oração e perda de sensibilidade ao sofrimento que o pecado causa em nós e em outros. O que fazer então na prática? Aqui estão passos claros, pastorais e concretos para quem percebe esse sinal em si mesmo ou em alguém que acompanha. Reconhecer sem vergonha. Diga a verdade a si mesmo e a Deus. Uma confissão particular é um começo, mas não suficiente quando o padrão está estabelecido. Nomear o pecado reduz seu poder de esconder-se nas sombras.
Confessar a alguém de confiança. Procure um líder espiritual, pastor, mentor ou amigo cristão maduro com quem possa ser vulnerável. Confissão a outro ser humano restaura a honestidade e ativa a graça comunitária. Escolha alguém que pratique misericórdia e responsabilidade, não espetáculo. Estabelecer medidas concretas para romper. Elimine gatilhos, apagar contatos, bloquear sites, mudar rotas. Imponha limites simples e objetivos, horários, lugares, grupos, e substitua o hábito por disciplina espiritual. Leitura, oração, exercer serviço. Pequenos gestos práticos geram mudanças reais. Buscar discipulado e accountability. Um discipulador que acompanhe semanalmente, um grupo pequeno que ore e cobre com amor, ferramentas de prestação de contas, apps, relatórios, ajudam a manter o caminho. A disciplina é amiga da liberdade quando guiada pela graça. Reparação e reconciliação. Quando o pecado feriu outros, tome passos concretos de restituição. Pedir perdão, reparar danos quando possível e aceitar consequências com humildade são atos de maturidade espiritual. A comunidade tem papel decisivo no processo de reintegração. Pastores e irmãos devem acolher o arrependido sem humilhação, oferecendo graça e, ao mesmo tempo, caminhos de disciplina que sustentem a recuperação. Isso significa criar espaços seguros para a confissão, oferecer acompanhamento pastoral e reintegrar o irmão gradualmente em ministérios conforme a restauração acontece. A disciplina saudável não humilha, ela protege, orienta e cura. Quero reforçar com carinho. Mesmo este sinal, talvez o mais doloroso de admitir, não é o fim. Deus está pronto a restaurar o que foi quebrado, mas há urgência. Quanto mais tempo passarmos justificando e evitando, mais profunda a resistência se solidifica. Portanto, se alguma palavra aqui tocou seu coração, não adie. Procure hoje alguém de confiança, fale com seu pastor, escreva a Deus honestamente e dê o primeiro passo humilde de confissão. O caminho de volta existe. A comunidade espera de braços abertos. A graça nos alcança onde estamos. Agora, com isso à vista, nos prepararemos a juntar todos os sinais e traçar um plano prático para retornar à rota de vida e fruto. Resumindo de maneira simples e amorosa, os 3 sinais que vimos não são capítulos isolados, mas capítulos de uma mesma história. O primeiro sinal é a perda de sede, a fome por Deus que vira rotina vazia. Frase-chave: sede que murcha. O segundo é a frieza no amor, a fé que deixa de dar frutos de compaixão e perdão. Frase-chave: coração que endurece. O terceiro é a persistência no pecado sem arrependimento, a resistência a voltar. Frase-chave: pecado que se normaliza. Esses 3 sinais tendem a andar juntos como uma trilha. Primeiro a chama enfraquece, depois o metal do coração se torna mais rígido. E por fim, maus hábitos encontram residência. Imagine um navio no alto mar. Enquanto a tripulação ainda cuida das velas, há tempo de voltar a olhar para a estrela guia. Mas, se a névoa cobre o céu e ninguém repara, o barco lentamente perde o rumo. A boa notícia é que a estrela ainda está lá e há um mapa para regressar ao porto. Vamos traçar um plano prático, dividido em curto, médio e longo prazo, para que você não apenas reconheça, mas realmente volte a navegar com propósito. Curto prazo: dias. O que você pode fazer já nos próximos dias para recuperar contato com Deus? Confissão imediata e concreta. Saia do discurso interior e diga a Deus com palavras simples: perdoe-me. Se possível, confesse a alguém de confiança. A palavra pronunciada traz liberdade. Jejum simples. Por 24 horas, escolha uma coisa: comida, redes sociais, televisão, e ofereça o tempo ganho em oração e leitura bíblica. O jejum recente não é vigência, mas sintonia. Buscar comunhão.
Participe de uma reunião de oração. Ligue para um irmão. Peça para alguém orar com você hoje. A comunhão rompe isolamento. Pequenos atos curtos produzem mudanças rápidas. Não subestime um dia inteiro dedicado a restaurar contato profundo. Médio prazo. Semanas. O que consolidará as decisões iniciais nas próximas semanas? Estabelecer rotina espiritual. Fixe 3 compromissos semanais mínimos. Leitura bíblica de 15 minutos, oração intencional de 10 minutos e um encontro de prestação de contas com um parceiro espiritual. Accountability real. Escolha uma pessoa que possa perguntar com amor: como está sua vida de oração? E aceite relatórios semanais. Serviço prático. Sirva em uma área da igreja ou comunidade por algumas horas por semana. O serviço reorienta o coração da autoproteção para a generosidade. Eliminar gatilhos. Identifique hábitos ou lugares que favorecem a frieza ou o pecado e estabeleça limites claros. Troque tempo improdutivo por leituras edificantes. Salmos e Evangelho de João são ótimos pontos de partida. Essas semanas serão o cimento que fixa novos padrões. Seja gentil consigo mesmo, mas firme em compromisso. Longo prazo, meses, para que a restauração seja duradoura. Discipulado intencional. Engaje-se em um discipulado ou acompanhamento pastoral que olhe não só para comportamentos, mas para a formação do caráter. Restauração relacional. Restabeleça relacionamentos quebrados com passos concretos. Pedir perdão, reparar quando possível, buscar reconciliação. Vida missionária. Propósito. Encontre um propósito que direcione sua rotina além de si mesmo. Plantar um ministério, alcançar vizinhos, participar de ações sociais. Rotinas espirituais profundas. Adopte práticas espirituais regulares. Lectio Divina simplificada. Diário espiritual. Leitura sequencial da Bíblia, para que a sede seja regada continuamente. A reconstrução leva tempo, meses de disciplina e graça, mas produz frutos que permanecem. Ferramentas práticas que você pode começar a usar agora. Diário espiritual de 5 minutos ao acordar. Registre um versículo, uma confissão e um passo prático do dia. Oração dos 5 minutos. Formato: adoração, Min. Confissão, Min. Gratidão, Min. Intercessão, Min. Silêncio para ouvir, Min. Grupo pequeno de 4, 6 pessoas para leitura e prestação de contas. Eliminar gatilhos digitais. Limites de tempo. Aplicativos que bloqueiam redes sociais em horários de devoção. Leituras recomendadas. Salmos para o coração. Evangelho de João para reavivar intimidade com Cristo e cartas pastorais, como 1 João para a consciência da vida em comunidade. Estratégias para resistir a recaídas. Ambiente de responsabilidade. Compartilhe seus passos com alguém que te ama e te confronta com ternura. Remoção de gatilhos. Não apenas resistir, mas redesenhar o ambiente para que a tentação tenha menos espaço. Celebrar pequenas vitórias. Registre progressos semanais e celebre com uma amiga, com a família ou com o grupo. Planos de contingência. Combine com seu parceiro espiritual o que fará nas primeiras 24 horas se sentir tentado. Uma ligação, uma oração, uma leitura curta. Rotina de confissão regular. Não espere sentir culpa extrema. Confesse-se periodicamente para manter sensibilidade. História de esperança. Conheci a história de Ana, não é preciso o nome verdadeiro, que ao perceber a seca interior, fez um plano semelhante. Começou com um dia de jejum, confessou a um líder, entrou num pequeno grupo e ao longo de meses reorganizou sua rotina. Ela reconciliou-se com o irmão, voltou a servir na igreja e descreveu sua vida como um campo que começou a florescer de novo. Não foi linear, houve tropeços, mas cada retorno foi recebido com graça. Essa é a rota possível para você também. Não ignore, confie, volte. Use essas palavras como mantras para cada fase.
curto, médio e longo prazo. Elas são âncoras que seguram o coração quando a névoa volta a se formar. Se você sente consentimento no coração, permita-se dar o primeiro passo hoje. Escolha uma ação dos passos de curto prazo e faça-a agora. A jornada de volta é real, prática e cheia da graça que te chama para casa. Chegamos ao momento de fechar este encontro do coração. Antes de irmos, quero recapitular com ternura aquilo que caminhamos juntos. O propósito não foi trazer medo, mas clareza, não condenação, mas convite. Lembra dos 3 sinais que descrevemos? Vamos rever, com compaixão, para que cada palavra caia como um mapa na tua mão, guiando-te em passos pequenos e firmes. O primeiro sinal é a perda de sede. Aquela fome por Deus que antes te movia e que agora se tornou rotina seca. É como a vela que vai diminuindo quando deixamos de soprar a brasa do primeiro fogo. Como um poço que antes borbulhava e hoje guarda a água estagnada. É quando a oração vira obrigação. A Bíblia passa a ser página marcada e não alimento. E as reuniões que antes te repunham te parecem pesadas. Esse sintoma pode parecer sutil, quase imperceptível, mas é um termômetro fiel do coração. Pequenas escolhas diárias, como dispensar momentos de leitura ou evitar um culto, acentuam essa secura. O segundo sinal é a frieza no amor e a falta de frutos. Quando a fé parece funcionar na superfície, frequentar cultos, cumprir ministérios, mas o fruto interior, paciência, perdão, compaixão, está minguando. É o amor que perde a temperatura. São relacionamentos que se desgastam e a facilidade em julgar o outro. Vemos isso em atitudes pequenas, a impaciência no trânsito, a crítica pronta a um irmão, a omissão diante de uma necessidade. Como escrevemos em 1 João, a ausência do amor denuncia uma fé que precisa ser reencontrada consigo mesma. O terceiro sinal, e talvez o mais urgente, é a persistência no pecado e a resistência ao arrependimento. Quando justificativas passam a ser rotina, quando a consciência fica insensível e a saída parece cada vez mais distante. Esse é o lugar em que pessoas podem se isolar por vergonha ou racionalizar comportamentos que ferem a própria alma. Mas como vimos na história do filho pródigo, nenhum lugar é sem saída quando o coração se volta. Sempre há uma estrada de volta, mesmo que seja preciso dar o primeiro passo de mãos trêmulas. Cada um desses sinais tem implicações práticas. A sede perdida leva ao empobrecimento espiritual, a frieza corrói relacionamentos que testemunham a graça e a persistência no pecado, corrói a comunhão com Deus e com a comunidade. Mas aqui está a boa notícia, e quero que essa verdade te aqueça. Reconhecer o sinal já é meio caminho. A coragem de ouvir é a primeira atitude de volta. Admitir a verdade é acender uma luz na escuridão. Quero dizer algo a você que permaneceu até aqui. Obrigado. Nem todos param para escutar as próprias perguntas, nem todos se permitem sentir a inquietação em presença de Deus. Você que está aqui demonstra uma coragem rara, a coragem de olhar para dentro. Isso é digno de reconhecimento. Você não está sozinho. Cada pessoa que decide prestar atenção ao sussurro do Espírito faz parte de uma minoria que escolhe caminhar em direção à cura. E essa minoria tem poder de transformação. Agora convido você a um gesto concreto. Se algo tocou seu coração, se deseja responder a este chamado, escreva nos comentários a declaração pública de compromisso. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Faça disso um sinal, não para os olhos do mundo, mas para o teu coração e para a comunidade que te acompanha aqui. Declarações públicas fortalecem o propósito, lembram-nos, criam rede e ajudam a enfrentar a tentação de voltar atrás. Um compromisso visível vira âncora quando as tempestades vêm. Se escrever essa frase agora te parece grande demais, escreva ao menos uma palavra.
sim. Ou então, se preferir, comece pela frase menor que pedimos no início: paz em Cristo. O importante é que haja um movimento, gesto, palavra, compromisso. Cada comentário é uma aliança silenciosa que te conecta com outros que querem caminhar na mesma direção. E pequenas alianças formam um caminho sólido. Depois de declarar o compromisso, algumas orientações práticas para os minutos e dias seguintes, passos simples que ajudam a traduzir o desejo em ação. Pare o vídeo, respire, não retome as suas ocupações imediatamente. Dá a Deus os primeiros minutos do teu tempo. Essas primeiras escolhas moldam o dia. Faça uma oração curta. Senhor, mostra-me onde preciso voltar. Dá-me coragem e alguém com quem falar. Sinta a sinceridade dessa súplica mais do que a eloquência. Anote uma coisa concreta que você pode fazer nas próximas 24 horas. Ligar para um amigo cristão, mandar uma mensagem ao seu líder de igreja, procurar um grupo de oração, marcar um encontro com alguém de confiança para a conversão de vida. Pequenas ações mantêm a mudança. Se o sinal que tocou foi a sede, comprometa-se com algo simples. 10 minutos de leitura guiada da palavra amanhã cedo, ou um salmo por dia durante uma semana. Há poder em rotinas humildes. Se a frieza no amor foi o que apareceu, peça desculpas a alguém no seu círculo, uma ligação curta, um bilhete, um gesto de reparação que reaquece vínculos. Se o que mais te identificou foi a persistência em pecado, escolha um passo concreto de ruptura. Excluir um gatilho, instalar um bloqueador, confessar a alguém de confiança e pedir oração. Rituais práticos sustentam decisões interiores. Esses passos são intencionais, porque o processo de volta costuma exigir medidas práticas tanto quanto decisões interiores. A fé que transforma precisa de um ambiente que favoreça a transformação. Pequenos muros protetores que nos ajudam a permanecer fiéis. Também peço que, se você sente que precisa de acompanhamento, não espere. Buscar assistência pastoral, um acompanhamento de discipulado ou aconselhamento cristão não é fraqueza, é sabedoria. A comunidade foi feita justamente para isso, para segurar o fraco, para caminhar junto, para restabelecer quem se perdeu. Não se isole com a vergonha. Permita que mãos amigas te ajudem a subir. Lembre-se de exemplos concretos, grupos pequenos que oram juntos, um mentor que liga semanalmente, um conselho pastoral que acompanha. Agora, quero convidar você para um momento de silêncio e escuta. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que permite que Deus fale. Vou te guiar brevemente. Feche os olhos se puder. Respire fundo 3 vezes. Inspire contando até 3. Segure por 1 segundo. Expire contando até 4. Sinta o corpo relaxar. Pense em uma pergunta simples. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Entregue essa pergunta em poucas palavras. Se surgir uma imagem, palavra ou tristeza, anote-a mentalmente. Fique neste silêncio por 2 a 3 minutos. Não force nada. Permita que o Espírito se aproxime. Se algo veio, escreve num papel quando o vídeo terminar. Se vier a vontade de chorar, chore. As lágrimas são linguagem do coração. Se vier paz, agradeça. Se vier inquietação, não a descarte. Leve-a como ponto de chegada ao altar. Cada sensação tem valor e pode orientar o próximo passo. Antes de orarmos juntos, mais um pedido prático. Se este vídeo te tocou, inscreva-se no canal para receber apoio contínuo. Isso não é sobre números, é sobre formar uma rede de cura e de ensino que possa alcançar outros corações. Curta o vídeo se foi útil para você e compartilhe. Talvez alguém que você conhece esteja precisamente nesse lugar de inquietação e precise ouvir essa palavra. Cada compartilhamento é uma oportunidade de resgate. Agora, enquanto encerramos, vou orar por você. Fala ao Senhor com seu coração enquanto eu oro. Oração.
Senhor Deus de compaixão, venho em nome de quem nos assiste. Tu conheces cada sede que se esvaiu, cada amor que esfriou, cada pecado que se enraizou. Toca essas vidas com tua mão restauradora. Restaura a sede pela tua presença. Aquece corações que ficaram frios. Dá coragem para reconhecer e romper com aquilo que nos afasta de ti. Envia amigos fiéis, pastores sábios e irmãos que segurem a mão no caminho. Que a tua paz, que acalma tempestades, desça agora e acalente cada alma inquieta. Que a graça que perdoa seja mais forte que qualquer vergonha. Em nome de Jesus, que o perdão nos alcance e nos faça recomeçar. Amém. Que esta bênção acompanhe você, que a luz que nunca falha, a luz do Cristo ressuscitado, guie teus passos, que a graça encontre as frestas do teu medo e as transforme em músicas de louvor, que o amor reconstrua cada relação ferida. Vá em paz, amado. Toma contigo a certeza de que não estás sozinho e de que há sempre estrada de volta. Antes de fechar de vez, um lembrete prático e final. Escreva nos comentários a tua declaração. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. E diga de qual cidade você está nos assistindo. Se ainda não fez, inscreva-se, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Se precisar de oração específica, escreve também. Nossa comunidade vai orar por você. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo te acompanhe hoje e sempre. Obrigado por caminhar conosco.